Pronto? Pronto. Muito bem. Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Os irmãos da internet também são bem-vindos a esse momento de culto e que possamos estar usufruindo da palavra de Deus nessa noite para o nosso fortalecimento e edificação. Muito bem, vamos começar orando, clamando a Deus e agradecendo por esse tempo aqui. Renata, faz essa oração para a gente. Vamos ficar em pé, pessoal. Senhor Deus, agradecer por mais um dia que estamos aqui na tua presença. Agradecer por mais um dia que estamos aqui na tua presença, te louvando e te glorificando. Agradeço também pelo dia de hoje, agradeço também pela vida dos irmãos que estão aqui reunidos, e que o Senhor possa estar cuidando de nós e de todos aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar louvando ao Senhor, permaneça em pé. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pode sentar. Tudo bem? Muito bem. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos de Mateus, hoje no capítulo 14, falando sobre as multidões. No último estudo nós vimos a respeito dos inimigos de Jesus.
que nós vimos que nesse novo momento do ministério de Jesus, existem 3 tipos de pessoas que têm relacionamento com Jesus: os inimigos que o atacam, as multidões que o seguem e os discípulos que são instruídos por ele. E para nós podermos compreender esse novo momento onde Jesus deixou de estar com seu ministério com a nação de Israel e agora está voltado mais para os discípulos, preparando-os para a sua morte. Então, tem esses momentos. Então, vamos lá, capítulo 14 de Mateus, versículo 13 ao 21. Mateus 14, 13 ao 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pode ir, versículo 14. Muito bem. A preparação dos discípulos acontece por meio de milagres. Note, tem uma série de milagres que vem acontecendo desde o início do nosso estudo. E tudo isso era o quê? Treinamento, preparação para os discípulos. Mas nesse momento, o foco antes era atingir Israel. Agora o foco é só os discípulos, tá? Que revelam a compaixão. Os milagres revelam a compaixão, o poder e a divindade do Rei, o Senhor Jesus. Então esse é o contexto do capítulo 14 que nós estamos estudando. Mais especificamente o estudo de hoje. A multiplicação dos pães e dos peixes revela o poder e a compaixão do Senhor Jesus para com a multidão. Note, embora ele não está mais voltado à nação, ainda existe compaixão do Senhor com relação à multidão. Muito bem, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Muito bem. Vamos lembrar que Herodes tinha acabado de matar João Batista. E Jesus, ouvindo que Herodes estava perturbado por saber que Jesus estava fazendo milagres. Lembra? Que ele estava achando que João Batista havia ressuscitado, que Jesus era João Batista ressuscitado. Ele estava perturbado com isso, com peso na consciência, né? Então Jesus que fez? Retirou-se de barco. Jesus, ouvindo isso, o quê? Do Herodes. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Agora, quando ele se retirou do barco para um lugar deserto,
Esse lugar deserto é onde? Nas margens do Mar da Galileia, que é a região que está discorrendo a nossa história. E ele foi o quê? Acompanhado dos seus discípulos. E esses discípulos estavam acabando de chegar de uma viagem, de uma missão de pregação. Vamos ver isso. Marcos capítulo 6, versículo 30. Aí vocês vão entender um pouquinho do contexto, porque Jesus está se retirando e porque ele está indo com os apóstolos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então eles tinham saído em missão. 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Então Jesus está pegando o barco, indo para esse lugar deserto e levando os apóstolos com ele. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. É isso que está no desenrolar da nossa história. Então Jesus, ouvindo que Herodes estava perturbado da cabeça, vendo os discípulos voltando de viagem cansados, vamos nos retirar para um lugar deserto para descansarmos. E se deslocam. Só que a multidão estava observando e vendo. Estão se retirando. E seguiram eles por terra. Quando eles chegaram com o barco, eles já estavam lá esperando a multidão. Imagina a sua cena. Jesus cansado, os apóstolos cansados, nem comer eles não tinham comido ainda. Tá? Esse é o cenário que está desenrolando. Volta lá, Bia, por favor. 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Olha só. Ele foi para o lugar solitário, a multidão saiu perseguindo ele por terra. Quando chegou lá, estava lá a multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Essa palavra compadeceu-se é a mesma palavra aqui que eu grifei, compaixão, compaixão. Essa palavra que é chave no nosso texto. Então, as multidões o seguiram a pé. Todavia, o Senhor, longe de estar irritado com isso, com essa intrusão no seu momento de descanso e dos apóstolos, o Senhor está cheio de compaixão e curou os enfermos. Ele pensa, curou os enfermos? Vamos lembrar do cenário aqui. São quantas pessoas? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina uma multidão ali e ele chegando, o pessoal todo cansado e sem comer. E atendendo a multidão. A multidão mesmo, né? E sem se irritar, sem se achar que isso é uma intrusão, que ele tinha direito de descansar, né? Então, o coração do Senhor encheu-se de compaixão pelas multidões. Esse termo compaixão, ele poderia ter um sentido assim mais profundo de condoeu-se por dentro. Esse é o sentido da palavra. É mais do que solidariedade. Ele não foi solidário, ele condoeu-se por dentro. Ele teve interesse profundo. Ele não teve um interesse social, coitados, essa multidão aqui sofrida, não é isso. É algo lá dentro, é amor. Tá? Capítulo 9, versículo 36, foi usada essa mesma palavra aqui, condoeu-se, compaixão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se, teve compaixão, condoeu-se delas, porque estavam o quê? Aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, era uma característica do ministério de Jesus isto. Ele olha para as multidões e as vê como ovelhas sem qualquer cuidado. Ovelhas exaustas, ovelhas feridas, ovelhas sem rumo.
Por isso que ele condoeu-se. É isso que ele está vendo no povo. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Ainda no sentido desta palavra. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. 41. Jesus, profundamente compadecido, a mesma palavra, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Quando nós estamos falando desse sentimento que estamos vendo em Jesus, pelos menos favorecidos na fé, na vida, nas condições de vida, eu pergunto, como que está seu sentimento com relação às pessoas? Qual que é o sentimento que está aí? É esse de compaixão? Porque vamos lembrar que aqui é a preparação dos discípulos. Jesus está ensinando os discípulos como que é esse viver cristão. É um viver de compaixão. E às vezes eu sinto que nós esquecemos um pouquinho do passado. Quando ainda não éramos crentes e tínhamos uma vida igualzinha da multidão. E o que acontece? Depois nos tornamos crentes, lavados pelo sangue de Jesus. Isso, em vez de nos trazer uma humildade, nos traz um orgulho. A gente começa a se sentir mais que os outros que estão na condição que nós estávamos. E começamos a desprezar essas pessoas. Começamos a julgar: este não tem jeito, aquele não adianta. Compaixão. Compaixão. Então aqui nós vemos Jesus então treinando os seus discípulos quanto ao ministério, com a visão correta do ministério, com a visão correta das pessoas. Interessante que o Senhor Jesus empregou esse termo compaixão também nas parábolas. Observe só. O rei, na parábola em Mateus 18, eu não precisa pôr não, deixa aí. O pessoal não vai entender. Põe aí, 18, por favor, 21. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Note, precisamos entender o contexto da parábola. É um contexto de perdão. Mateus 18, deixa eu pôr aqui no meu. É um contexto de perdão. 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Interessante que a gente não tem que pensar nisso matematicamente. Nós temos que pensar nisso no sentido de qual que é a referência? Qual que é o comparativo? Por que ele está usando esse termo? Para nós compreendermos Gênesis 4, 24. Esse é o comparativo. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então aqui nós temos um ímpio, Lameque, que pisou no pé dele e ele matava. E ele era uma fúria, e ele se vangloriava disso. E ele dizia que com ele a vingança é 70 vezes 7. Então, o que está se comparando aqui? Nós temos que ter a atitude inversa do Lameque. Perdoar inversamente ao Lameque, 70 vezes 7, já que era esse o tamanho da ira dele. Ok?
Então, Jesus não está preocupado com a questão matemática, ele está preocupado com a questão de atitude, de comportamento quanto a isso. Bia, pode voltar lá no texto. Então, o que aconteceu? Aí começa Mateus 18. Mateus 18. Põe o versículo 23. Então começa agora a parábola para explicar essa questão do perdão. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se com compaixão, condoendo-se com aquela condição, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É isso que está em jogo aqui. A compaixão está ligada também a perdão. Então precisamos dar perdão às pessoas. No caso, o rei deu. Só que este servo não foi coerente, porque ele tinha alguém que devia a ele muito menos. E ele não deu perdão para outra pessoa. Então o que está sendo comparado? É essa questão que nós devemos ter compaixão, seguir o exemplo. Isso que Jesus está ensinando aqui, a questão da compaixão. Outra parábola que Jesus falou da compaixão, põe para mim aí, Lucas 10, 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Todos nós conhecemos essa parábola. Um judeu é atacado por salteadores, fica quase que morto, passa um sacerdote, passa de longe, passa um levita, passa de longe, daí passa o chamado bom samaritano e compadeceu-se, teve compaixão dele. Outra parábola que Jesus nos dá é a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Note, o que é o filho pródigo? O filho pródigo é o filho desobediente. Qual foi a desobediência desse filho? Juventude, quer aproveitar a vida da perspectiva do mundo, né? Da perspectiva da carne, pede toda a sua herança, e herança se recebe quando morre a pessoa, ele pediu em vida, e o pai atendeu a ele, deu a herança, e ele foi e acabou com a herança só em bagunça. Depois ficou naquela condição, passando fome, se arrependeu, planejou como que ia voltar, e o pai estava esperando ele. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O pai estava aguardando, e compadecido, correndo, o abraçou e beijou, e o tratou como filho de novo. Vamos lembrar que ele já tinha gasto a herança, tá? Compadeceu, compaixão. Uma vez, então, qual a ideia? Uma vez que nosso Pai Celeste tem tamanha compaixão para com cada um de nós, acaso não devemos nós compadecer dos outros? Esse é o ponto. Compadecer-se, compaixão. Esse daqui é o ensinamento que está sendo dado. Compaixão. Muito bem, pode voltar lá. Mateus 14, 15.
Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. Primeiro vamos identificar o momento, cair da tarde. Para o povo judeu, a tarde tem dois momentos. Depois das 15 horas, que começa a ficar de tarde, e no final da tarde, às 18 horas, que o sol está apagando. Aqui, cair da tarde, é depois das 15 horas, depois das 3. Então, os discípulos vieram até Jesus nesse momento. Era um pouquinho mais de 3 horas. Senhor, o lugar é deserto. E vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, vamos bancar essa turminha, né? Tem ditado popular que fala, não tem filho desse tamanho não, ainda mais alguns milhares de filhos ali de repente, né? E aí, como que fazer com isso? E essa era a situação. Quando chegou a tarde, seus discípulos viam um problema, não tinha como alimentar a multidão, e pedem para o Senhor despedir essa multidão. Só que Jesus pega os discípulos de surpresa. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Colocou em xeque. E agora? Como sustentar isso? A resposta dos discípulos qual foi? 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nós não temos nada, Senhor. Só 5 pães e 2 peixinhos. Acho que eles tinham se esquecido de quem era Jesus, quem estava com eles. Aquele Senhor que supre, que já tinha assegurado, eles não precisam retirar-se não. Se Jesus está falando que não precisam retirar-se, é porque ele vai resolver o assunto. Agora, por que eles deveriam estar mais atentos com relação a estar com Jesus? Gente, vamos pensar um pouquinho no que nós já vimos. Quantas pessoas Jesus já curou? Quantas pessoas Jesus já libertou? Quantas pessoas tiveram uma transformação de vida? Quantos endemoniados foram libertos? Tudo que Jesus já realizou até esse momento. Qual é a dúvida? Interessante que isso aqui parece a lógica. Não seria a sua lógica, a minha lógica? Quanto tem no caixa? Dá para comprar um saco de pão. Quanto tem lá fora? Tem umas 7, 8 mil pessoas. A lógica humana. Agora, puxa, Jesus está comigo. E aí, como vai ser suprido isto? Jesus vai providenciar. Agora notem como Jesus age diante disso. Versículo 18. Então ele disse, trazemos. Diretamente, objetivamente, curto. Traz o povo aí. Trazemos. O interessante é a maneira como Jesus lida com a circunstância. 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, meus irmãos, vocês já foram em lanchonete pequenininha, que só tem um balcãozinho? Você só chega ali, olha, eu quero pastel aí. Pegou o pastel, come de pé, não tem nem banquete, não tem nada, é para coisa rápida. Jesus indicou que a coisa não ia ser rápida não. Vamos sentar para comer. Eu tenho 5 pães e 2 peixes.
e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. O interessante, será que Jesus precisaria de um espírito de gratidão assim, que muitas vezes nos falta? Olhou para o céu e abençoou. Interessante que me veio à mente aquele texto que a gente deve orar antes de comer um alimento, mesmo sem saber a procedência dele, para purificar o alimento. E aqui nós temos uma ideia não só nós temos uma ideia de uma consagração mais ampla do que isso, do que do dia a dia. A multiplicação. Depois, tendo partido os pães, depois que o pessoal sentou, depois que ele tomou 5 pães e 2 peixes, depois que ele ergueu os olhos e abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e essas multidões. Essa ordem chama atenção. O que está acontecendo aqui? A preparação dos discípulos. E ele está demonstrando o que? Compaixão com a multidão, só que ele está ensinando os discípulos. Então o que ele faz? Ele parte o pão e o peixe e dá na mão dos discípulos. Os discípulos é que dão na mão do povo. Existe uma questão de ensinamento para o discípulo. Para ele ir pegando aquilo que ele não estava enxergando, que Deus poderia transformar, estava entregando. Isso demonstrando primeiramente a quem? Aos discípulos. Está aqui pão e peixe, está aqui pão e peixe, está aqui pão e peixe, está aqui pão e peixe. Imagina só, Jesus deve ter cansado 5.000 pessoas, mais pessoas. Né? Aqui, pedaço. E o pessoal levando, e não acabava. Né? A gente chega numa questão. Abre para mim lá, Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. O que ele estava ensinando aos discípulos? Dependência. E como começa o ensinamento dele dessa dependência como discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga. Meus irmãos, eu acho que é aqui que está o princípio para nós. Por que tantas coisas ocorrem na vida de pessoas que dependem do Senhor? E muitas vezes a gente não sente ou não vê ou não percebe isso nas nossas vidas, porque muitas vezes é a falta da entrega. O questionamento é o seguinte: eu sou parte dos discípulos ou eu sou parte da multidão? Aonde eu estou? Se é nos discípulos, eu tenho que aprender com o Senhor, e a primeira coisa, a primeira lição é o quê? Negar-se a si mesmo. Esse é o ponto. O interessante é que aqui no texto de Lucas nós temos diversas questões do discípulo, mas eu só peguei o primeiro ponto e o último, como começou e como terminou. Capítulo 14 de Lucas, versículo 33, quando ele termina a questão do discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo, negue-se a si mesmo. E para ser discípulo tem que renunciar a tudo. Senão não é discípulo. Qual disposição está aí no coração? Negar-se a si mesmo, renunciar a tudo? É isso? É isso que está sendo colocado. Esse treinamento para os discípulos parte dessa condição.
Volta lá, Bia. Versículo 20. 14. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Por que 12 cestos cheios? Que eram 12 apóstolos que estavam fazendo a distribuição, que não estavam crendo inicialmente que Jesus podia dar essa solução. E de pães e peixinhos nós temos no final 12 cestos, um cesto na mão de cada discípulo. Sobra. Muito. Existe um ensinamento aí para os discípulos. Vocês não criam que podiam alimentar a multidão? Ainda sobrou 12 cestos, um para cada um. Versículo 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O milagre aqui, ele tem uma lição espiritual para os discípulos de cada geração, inclusive para esta geração que estamos aqui. Primeiro, há sempre uma multidão faminta. Multidão faminta sempre vai ter. Há sempre poucos discípulos lamentáveis, com falta de fé como esses. E há sempre Jesus, cheio de compaixão. Essa é a condição. Foi lá e continua sendo aqui, na minha e na sua vida. Jesus ficou observando, enquanto seus discípulos frustrados tentavam resolver o problema. Ele estava observando, ele estava ensinando, ele é o mestre. Mas ele bem sabia o que estava para fazer. João, capítulo 6, versículo 6. Isso está nos 4 evangelhos, tá, gente? Esse milagre. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele estava testando os discípulos. Ele sabia que ele ia fazer o milagre da multiplicação, mas ele estava testando. Vocês têm que aprender. Quais são os testes que nós temos passado? O que nós temos que aprender? Como que está a situação? Como que está nossas vidas de compromisso com Jesus? Jesus desejava que eles aprendessem uma lição de fé, uma lição de entrega, uma lição com princípios de fé e de entrega. Concluindo, primeiro aspecto, começar com o que temos. Começar com o que temos. Deus, ele parte da onde nós estamos e usa o que temos no momento. O que tinha lá no momento? Um jovenzinho, 5 pães e 2 peixes. Era o que tinha por momento. E se nós pensarmos um pouquinho nas nossas vidas, momentos que nós passamos lá atrás, tinha pouco por momento. Como que foi aperto lá atrás, Ricardo? Tinha uma parede e uma pá para bater o café, né? Depois surgiu um peneirãozinho desse tamanho. Era o que tinha por momento. E eu tenho certeza que todos aqui passaram por uma circunstância que tinha alguma coisa por momento, que parecia muito pouco diante de tudo que precisava. Era o que tinha por momento. Outro aspecto é entregar tudo o que temos ao Senhor, mesmo que seja um pouco do momento. O milagre da multiplicação deu-se nas mãos de Jesus, que deu aos discípulos e estes à multidão. Quando que deu o milagre? Quando eles pegaram os 2 peixinhos, os 5 pães
e puseram na mão de Jesus. Aí o milagre aconteceu. E o milagre só vai acontecer nas nossas vidas quando colocar na mão dele. Precisamos depositar confiança nele. Sabendo que neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ele disse, eu não vou ter onde reclinar a cabeça. É luta, gente, é difícil, só que aqui é uma passagem que vai refletir para toda a eternidade. Terceiro aspecto, obedecer às ordens do Senhor. Jesus multiplicou para os discípulos, e os discípulos serviram a multidão em obediência a Jesus, e foram abençoados com 12 cestos. E eles receberam 12 cestos para conservar o quê? Os resultados. Começou com 2 peixinhos e 5 pãozinhos, e concluiu com 12 cestos. Obedecer às ordens do Senhor e conservar os resultados. Agora, a gente fica pensando, o Senhor Jesus fez um milagre tão grande. Eu acho que dessa multidão, desses 5.000, devem ser os mesmos que se converteram lá no Pentecostes. Diante de um milagre desse, só pode ser. E não é, gente. Não é. O coração do ser humano é tão duro, tão ímpio, como pedra, como rocha, ele não aceita o senhorio de Jesus. No dia seguinte, Jesus tem contato com essa multidão. Vamos lá para o dia seguinte. João capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha a conversa no dia seguinte. A multidão está lá. E Jesus é claro com isso. Vocês me procuraram por causa do pão, por causa da fartura. Puxa, é desse que nós precisamos. Ele chegou aqui, curou os enfermos, plano de saúde. Daí ele deu os R$600 por mês, né? Cesta básica. E, opa, é esse que precisa governar aqui. Foi por isso. Foi por isso. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, Jesus está mostrando o foco para eles. A qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Confie. O que vocês vão colher, as suas pés são eternos. Essa é a colheita. A multidão, eles estavam dispostos ao pão físico, mas eles não queriam saber do pão vivo, do Filho de Deus que veio dos céus. Versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, ele acabou de multiplicar o pão na cara deles. Ele acabou de curar os enfermos. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Isso é o ser humano. E nós somos seres humanos. E essa incredulidade também pode estar nos nossos corações. Veja onde a coisa vai, onde caminha. Jesus, ele pode saciar a fome espiritual do coração humano, se o ser humano permitir, se quiser, né? Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Creiam! Aí eu já estou começando a entender o seguinte: será que saiu algum convertido dessa praia onde multiplicou seus pães?
Interessante que muita gente vai à igreja atrás de milagre. E muitos que recebem milagre ainda continuam incrédulos. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quantos será que vieram naquela multidão? Notem, a multidão, eles querem Jesus, mas não querem compromisso. Eles querem os benefícios, mas não querem comunhão com Jesus. Eles querem as bênçãos, mas não querem ser discípulos. Eles querem receber, mas não querem entregar. 39. E a vontade de quem me deu é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o grande milagre. Essa é a razão da fé. Jesus é a vida, Ele é a ressurreição. Temos que estar apegados, fortemente apegados a isso. O que nós podemos esperar desse mundo, meus irmãos? Das coisas desse mundo? Nada. Nada. 40 encerrando. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele é o pão. Ele é a vida. Ele fez todos aqueles milagres porque tinha um sermão para fazer no dia seguinte, baseado naquele milagre. Quantos será que se converteram de fato e de verdade? Todos comeram. Todos foram beneficiados pelas curas. Mas quantos nasceram de novo? Não foi uma multidão. E não vai ser uma multidão. Mas entre esses poucos que vão nascer de fato e de verdade, você se enxerga ali como discípulo, comprometido, transformado, confiante. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que nos constrange, nos desafia, nos transforma, que traz fé aos nossos corações. Que possamos colocar nosso coração quebrantado diante de Ti, com nossas lutas, com nossas dificuldades, e sermos consolados pelo Teu Espírito, ensinados por Ele, fortalecidos, dirigidos, e que possamos viver para o louvor da Sua glória. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos pequenos, fracos, falhos e pecadores. Mas o Senhor pode fazer o milagre da vitória em nossas vidas, pela fé. Que possamos crer naquele que é o único suficiente para nos sustentar e nos dar vitória, o Senhor Jesus. Para isso, que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Deus Filho possa ser desfrutada a cada dia. E que a presença em nós de Deus o Espírito Santo nos console, nos fortaleça, nos ensine e nos guie. Que assim possa ser com a Tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, recados? Recados. Amanhã o encontro com os jovens, né? Amanhã. 7h30. Jovens. 6h30. É isso, Jaque? Isso. Jovens. E aquelas pessoas, e os irmãos que estão precisando de orações,
a caixinha de oração ali Caixinha de oração. atrás. Ou no zap com a Liliana, né? E domingo, culto, 9h30, dando sequência ao estudo de panorama bíblico. E a caixinha de oferta. A caixinha de ofertas. Toda vez eu esqueço da caixinha de ofertas. Gente, o pessoal que trouxe a oferta, possam trazer aqui no final. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal, fiquei muito feliz outro dia, eu vou repetir, sempre repito isso. As ofertas. A gente não põe ênfase. Então eu estava achando que não tinha muito, mas tem já. Outro dia conversando com o Claudinho, já tem praticamente 20 mil. Já dá para começar a pensar numa entrada num terreninho. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo dormindo? Ou todo mundo dormiu ou ficou muito compenetrado. Eu prefiro achar que ficaram compenetrados.